irmãos nossos que não podem estar aqui, porque estão lá embaixo, porque estão nas outras salas, se vocês concordarem, eu quero ouvir um amém. Amém. Eu estou mandando tirar o tatame, vou botar as cadeiras lá, amém? Amém. Vamos todo mundo lá para baixo fazer o culto lá embaixo. Aleluia. Nada melhor do que só depender do teu amor. O caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é poder. É água, é escudo, Adoração é você entregar todas as suas esperanças a alguém, todas as suas expectativas na mão de alguém. Bom, o culto é temático, vai ser Apocalipse. Já tá no clima. A gente já está entrando no clima. Não vai entrar no YouTube, porque senão ia cair a live. Normalmente, as pessoas acham que eu só prego sobre Apocalipse, mas outro dia a Aline falou isso pra mim. Eu prego sobre vários outros textos, é porque me associaram com esse negócio, me colocaram essa... Mas eu não prego só sobre isso, mas hoje... Sério? Hoje sim, Apocalipse 12 e 18. Texto tranquilo, fácil, vocês vão ver. Eu vou pedir para alguém ler. O Slash. Slash tá aí, não? Não. Charles, do 12, 18 até o 13, 10. Não está preparado só sem fazer no microfone. Ó Pai, até quando me sofrerei? Já tem essa licença para piada já? 12, 18? 12, 18 até o 13, 10. Ah, tem algumas Bíblias que não tem 18. Por que um isso? problema na tradução, ou eles juntam com o 13 e 1. Mas se você não tem o 18, só escuta e vai a partir do 13 e 1, tá? Tem o 18 que eu... Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém? Amém. Tranquilo, deu para entender, não deu? Essa luz está poderosa, hein? Fica aqui, ó, bem na frente dele. Aqui não era melhor?
está acostumado com esse tipo de literatura. Apocalipse é um livro da Bíblia, mas é um tipo de literatura. Literatura apocalíptica. O que isso quer dizer? Linguagem figurada. Então a gente viu dragão, leopardo, urso, chifre, coroa ou diadema. Tá dando para ouvir? Fala do meio que ele falou. Vou me perder se eu falar aí do meio. Daqui a pouco eu vou para aí. Não quer subir, não está. Não, não é. É assim. Dá para ouvir? Melhorou ou ficou a mesma coisa? Isso aí. Por isso que Jesus fazia isso. Amém. Dá Um para ouvir? pastor subindo sobre o pastor. Então, simplesmente ler não dá para entender. A gente acabou de ler. Quem entendeu? Muito pouco. Porque a linguagem é figurada. Se a gente não mergulhar nesse tipo de literatura, não dá para entender. Mas o livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam as palavras dessa profecia. Só que aí a gente lê, não entende e fala, deixa pra lá. Porque não dá para entender. Vamos começar a entender, amém? Amém. Um pouco sobre isso. Quem é o dragão? Satanás. O dragão é Satanás. E isso está em Apocalipse. Está em Apocalipse que o dragão é a antiga serpente, que é Satanás. Então esses animais, o dragão é um animal mitológico. Até onde a gente sabe, o dragão não existe. Nem nunca existiu. Pelo menos o que a gente acha que sim. Não tem catalogado lá nenhum dragão. Não existe. É uma figura mitológica, não tem fóssil disso. Mas tem muito mito sobre isso. E o dragão era um animal terrível, segundo a mitologia, na antiguidade. E era um animal inimigo, sempre posto como inimigo de algum povo. Um outro animal que aparece na Bíblia, e esse talvez tenha existido, se chama Leviatã. Um animal marinho. Um monstro marinho. Então o dragão é Satanás. Ok? Ok. O que é o mar? A gente viu uma besta que saía do mar. O que é o mar? O mar no Apocalipse simboliza o mal. A esfera do mal. Tudo que é mal tem a ver com o mar. O povo judeu não era um povo muito bom no mar. Eles não tinham um poderio militar no mar. Outros povos da antiguidade tinham. Eles não. Até hoje eles não. Até hoje? Não sou muito bom de esquadra. Não, eles têm um submarino, mas lá as patrulhas. Manda o Samuca lá, pronto. Então, não tem. A galera não é boa de lidar com o mar lá. Curiosamente, lá em Apocalipse 21 diz que todas as coisas foram feitas novas e o mar já não existe. Não necessariamente eu creio que quando o Senhor restaurar as coisas, o mar vai deixar de existir. O que vai deixar de existir é o mal. Amém. A gente volta ou bota a caixa? Aqui mesmo, ninguém sai daqui. Com certeza. Agora vamos até o fim. Tá. Então eu só vou pedir para alguém dos músicos ir lá em cima, pegar uma caixa de retorno, um microfone e só. Vou botar aqui e eu vou falar no microfone. Ok? O Osvaldo já está indo. Enquanto isso eu vou falar aqui no palanque mesmo. Obrigada, Gu. Então, o mar é o mal. Ok. Por que é o mal? Tem várias aplicações. Já falei uma em Apocalipse 21. Falei sobre o domínio que o povo de judeu não tem do mar. E para o judeu, o mar é uma coisa assim,
meio que você não consegue dominar. Aliás, para qualquer um, é difícil dominar o mar. Você se adapta a ele, você não domina o mar. Então o mar é algo assim meio indomável e tem a ver com o mal. Até aí, beleza? Amém. Galera aí atrás? Amém. Besta. O que é uma besta? Melhor você Não responder é logo. besta no sentido de burro. Besta é um animal selvagem. Então, lá no Velho Testamento, se você pegar um texto lá, sei lá, 1 Samuel, e vieram as bestas feras do campo. Não tem uns textos assim? Sim. Então, besta fera do campo é um animal selvagem. Um leão, um tigre, uma jaguatirica. Não sei se tem jaguatirica lá em casa. Não tem não. Mas jaguatirica é uma besta, porque é um animal selvagem. Não tem lá, mas tem aqui, eu acho. Então, besta é isso. Um animal selvagem. Tá, mas o que tem a ver a besta com o texto? O livro de Apocalipse é um livro que tem muitas menções ao Velho Testamento. É praticamente o Velho Testamento no Novo Testamento. De onde vêm esses animais? De um texto de Daniel, capítulo 7. E lá em Daniel, quem lia na hora o Apocalipse lá, os judeus, sabia do que João estava falando. O judeu que pegava aquele livro e falava assim, eles sabiam. A gente fala assim, entendi nada. Porque a gente não sabe. Mas para o judeu, Daniel 7 tem tudo a ver com o que eles estavam vendo. O que está lá em Daniel 7? 4 animais. 4 animais. Curiosamente, quais são os animais? Leopardo, urso e leão. E um quarto animal que não tem identificação, mas é um animal indomável que sai devorando carne por onde ele vai para destruir o mundo. A besta que João viu é um animal. Só que esse animal ele tem parte de leopardo, de leão e de urso. Os mesmos animais lá de Daniel. Até aí, ok? Ok. O que são esses animais? Impérios. O primeiro império do mundo foi o Império de Babilônia. Tem uma Babilônia que a gente está acostumado, que é lá de Daniel, Nabucodonosor, não tem? Tem uma Babilônia antiquíssima, que chama Babilônia de Nimrod. Foi o primeiro império do mundo. Mas vamos parar de Nabucodonosor. Primeiro império do mundo, Babilônia. Depois do babilônico, como sempre acontece na história, um outro império veio e dominou. Qual foi o império que dominou? Medo-Persa. Depois de um tempo do império dos medos e dos persas, qual foi o império que dominou? Grego. Alexandre o Grande. Greco-Macedônio. E o quarto império não está claro na Bíblia. Parece ser o Império Romano. Parece. A gente não tem certeza. Em Apocalipse 13, a besta, um animal só. Um império só. Deu para entender agora? Esse império personifica o poder de Babilônia, da Grécia e de Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Personifica o quê? Um império poderoso. Mais poderoso do que todos esses impérios que já vieram na humanidade. Hoje no mundo, não há um império que domine o globo. Na verdade, nunca houve. Que dominasse todo o globo, nunca teve. Sempre tinha algumas partes ou que não eram dominadas, ou que eram rebeldes, ou que nunca ninguém tinha chegado lá, que não sabia. A América, por exemplo. Tinham outros impérios aqui, que não eram esses que eu falei. Esse império, que João está dizendo, personifica nele único todos os poderes que já passaram na Terra. Amém? Amém.
qual é o interessante? O quarto animal lá de Daniel, que ninguém sabia o que era, que pode ser Roma, é o império quando Jesus estava aqui. O Império Romano foi muito gigantesco. Dominou praticamente o mundo conhecido da época. Europa e Ásia. Quando o Senhor vier pela segunda vez, haverá um império dominando também. Hoje tem Estados Unidos, Europa, China. China, o dragão chinês vai derrubar a live. Dragão chinês vai derrubar a live. Então, todos os impérios vai se personificar em um só. É o que está dizendo lá em Apocalipse. A gente vai ler de novo e a gente vai perceber essas coisas. Oi? Ah, tá. Tá. Vamos lá para Apocalipse. Agora a gente vai ler de novo algumas partes para a gente começar a entender melhor. Vai lá, de novo em Apocalipse 28, 12. O que está escrito? Pode abrir. No celular ou na Bíblia de papel. Apocalipse o quê? 28, 12. Diz: e o dragão parou sobre a areia do mar. Ok? 12, 18. Eu falei errado? Viu? Tá errado. 12, 18. O dragão, quem é o dragão? Satanás. Satanás. Parou sobre a areia do mar. O que é o mar? O mal. Então o dragão está assentado, está postado no mal. Então agora imagina um dragão mesmo. Já viu o filme, né? Já sabe o que é dragão. Parece lá um dragão, fica na areia do mar. Por quê? Porque João viu um dragão. João não viu Satanás, João viu um dragão. Era uma visão, tá? João viu um dragão, parou na areia do mar. E ele convoca o primeiro aliado. Ele faz: suba. E aí o primeiro aliado sobe. Então, capítulo 13, verso 1. Vi subir do mar. Começa agora, se você quiser, fecha o olho. E imagina subindo do mar um animal. Só que um animal, é óbvio, ele está postado em pé. Parece primeiro o chifre, depois do chifre a cabeça, depois da cabeça o tronco. Ele vê o animal subindo. E aí ele começa a descrever à medida que o animal sobe. Beleza? Vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Ele viu os chifres e contou 10 chifres. 7 cabeças. E sobre os seus chifres 10 diademas ou coroas. E sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. A gente não viu ainda o que é chifre, nem cabeça, nem coroa. Mas a gente já sabe que é um animal, é um império. Então não é algo literal, é algo figurado. Vamos ver o que Deus está querendo ensinar para a gente. O dragão para na areia do mar e a besta começa a subir. O que é cabeça? O que são as cabeças do animal? Antes de falar dos chifres. São 7 cabeças. Então, cabeça, num império, tem vários países. Tem impérios que não têm países, mas vamos pensar num império que tem país. Hoje tem um império que tem país. Reino Unido. Reino Unido tem Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Então é um império. Então a rainha lá, que já tem 712 anos, ela é a rainha desses 4 países. Há pouco tempo teve um plebiscito, acho que na Escócia, para saber se eles iam se separar do Reino Unido ou não. Acho que foi 2018, sei lá. E a maioria da população disse que não. Eu não estou falando que a Inglaterra, que esses caras são a besta, não. Estou dando um exemplo, tá? Pelo amor de Deus.
É um império com 4 países. As cabeças seriam essas cabeças, essas divisões macro de países. Eu não estou dizendo que vai ser assim no fim. Só estou dizendo que é uma divisão lógica, que depois a gente vai ver por quê. As cabeças são esses grandes centros de poder dentro de um grande império. Porque para haver uma dominação mundial, é muito difícil que você não conte com centros de poder localizados. Um império grande precisa de muitos governantes. Ok? Então, eu não estou me prendendo, no caso que são 7 cabeças. Não necessariamente são 7 países. 7, os números em Apocalipse são quase que na totalidade simbólicos. Assim como o besta é simbólico, o número 7 também. 7 seria um número de completude ou um número de perfeição. Então, na perfeição do império do mal, que domina sobre todo o mundo. Precisa ser todo o mundo literalmente? Não, não precisa. Precisa que seja um império com uma capacidade mundial de dominar pensamento, mercado, ideologia, pregação. Precisa ser algo assim. Não quer dizer que não tem resistência. A gente normalmente, quando pensa em Apocalipse, acha que vai ser assim um negócio que todo mundo vai seguir cegamente, não vai ter resistência nenhuma. Não é assim que funciona. Vai ter algum império com grandes centros de poder que vão exercer domínio sobre boa parte ou sobre a maioria do planeta. Como foram os impérios da antiguidade. Tanto é que a besta é o somatório desses impérios da antiguidade. Amém até aí? Amém. Eu sei que é meio enfadonho no início, tá? Vai acompanhando. Se eu não for devagar, não vai dar para entender. A ideia é que o reino do anticristo se infiltre em todas as nações. A ideia é essa. Que ele se infiltre em todas as nações. A gente está agora passando um momento de uma só diretriz para a maior parte da humanidade. A gente está num momento de pandemia e o que dizem lá no centro de poder daquela organização de saúde, que eu não vou dizer o nome, determina a nossa vida aqui em Maria Paula. É sério. Ué, não é não? Sim. É. Um centro de poder lá num lugar que você nunca foi, que nem sabem da nossa existência, determinou já por 4 meses que a gente fique em casa. Não estou nem dizendo se é certo ou errado, só estou dizendo o que aconteceu, fato. Beleza? Isso aconteceu no mundo inteiro. E foi assim. Não teve resistência. Impressionante isso. Foi em questão de... Começaram a falar em dezembro, janeiro, fevereiro. Passou o carnaval, claro, óbvio. Passou o carnaval, porque no carnaval ninguém pega, né? É imune. Passou o carnaval, começou. E as pessoas assim, pum! Parece que virou uma chave. Por quê? Medo. Medo é chave de dominação. Medo. E aí, em pouco tempo, um mundo. Só eu vi uma reportagem, quantos países não adotaram? Só país, assim, de maluco que não adotou. Quer dizer, não sei se eles são malucos ou mais. Foi Eritreia, Coreia do Norte, até porque ninguém sabe o que acontece lá. E mais um país. Suécia, pegava um coreano, pegava o vírus, no outro dia não tinha mais ninguém com vírus, que eles davam um jeito de... Enfim. E mas o resto do mundo inteiro, meus irmãos, vocês sabem o que é isso? É muito sério, cara. É a volta, não tem jeito. Foi muito rápido, sem resistência, não foi difícil. As ruas vazias. Mídia direto, pá, e pum, parou.
Parou de trabalhar, todo mundo em casa, ok. Era o óbvio, todo mundo no início assim, caraca, mano, vai acabar a humanidade, um negócio desse. E foi rápido. A gente tem a gente está vivendo agora, enquanto eu estou pregando, um ensaio muito tranquilo de como é fazer um domínio mundial. Não é difícil. Se eu fosse pregar isso em dezembro, você vai falar, mas agora não, né? Agora, com uma justificativa que parece racional para todo mundo, a gente está seguindo uma diretriz. Ok? O que são os chifres? Chifres, em geral, chifre tem a ver com autoridade, tá? Mas lá em Daniel tem um chifre que sai, que se desprende de outros, e ele começa a fazer guerra com outros chifres. O que isso quer dizer? Governantes entram em guerra uns com os outros. E esse último governante, ele consegue ter um domínio sobre outros. Então, o chifre, ele é provavelmente governantes, pessoas, não é o reino. Lá em Daniel 10 diz que os 10 chifres que você viu, Daniel, são 10 reis. Então são pessoas, provavelmente. Em Apocalipse 17 também ele fala, os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm um intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Ou seja, esses 10 reis, que podem ser 10, podem ser 200, não quer dizer, não é um número arbitrário, não é um número fixo. 10 quer dizer a esfera do mal no Apocalipse, o número 10. Então, os reinos do mundo, os reis, os governantes, os presidentes, os poderes políticos entregarão o seu poder à besta, ao império. Nós vivemos num mundo que não tem governo mundial. Os países, eles fazem coalizões, então, às vezes para comércio, às vezes para troca de pessoas, às vezes pessoas no sentido de cultura, né? Abrem fronteira ou não. O que a gente tem mais assim perto disso é a União Europeia, que tem uma moeda só. Oi? Defesa, tem uma moeda só, tem... A União Europeia é o que é maior nesse sentido, assim, a maior integração é na União Europeia. Então, se você sai de um lugar para o outro, você não precisa de visto, sai da Itália para a França, você não precisa passar na alfândega, você já está na União Europeia. Então, a gente não tem um governo mundial. E cada país, dentro do seu território, faz as suas leis, tem democracia ou não, e tem uma diretriz sobre a população. E a lei de lá vale para aquele cidadão que está ali naquele momento. Beleza? Assim, em termos muito gerais é isso. Nesse momento, os reis, os 10 chifres, têm um intento. Eles vão pegar o seu poder e dar à besta. Eles vão pegar o seu poder político e vão entregar a um império. Tá dando para entender? Besta, o animal, chifres, cabeças. Cabeças seriam os países, as nações soberanas, os centros de poder. Desses centros de poder tem governantes. Esses governantes entregam o seu poder à besta. Ok? Então a besta não é uma pessoa, a besta é um império, a besta é uma dominação. Que se não é totalmente global de todos os países do mundo, totalitário, é quase. Beleza? Então, lá no capítulo 17, que eu li sobre os poderes, sobre os reis que entregam a autoridade à besta, a ênfase já está no fim, porque o cordeiro vence. Mas aqui no 13, a ênfase não está no fim, a ênfase está na vitória da besta. E diz que o poder é dado à besta por 1 hora. 1 hora. Durante essa 1 hora, deu-lhes o poder de guerrear contra os santos, quem deu? Deus.
e vencê-los. Em algum momento, esse império mundial, com as justificativas mais racionais possíveis, ou não, vai se voltar contra os santos e vai vencer os santos. Vencer a igreja. Ou seja, você e eu. Que legal. Amém? Amém. Sim. Querendo ou não, falando amém ou não, vai ser isso. Não tem muito jeito, não. Vamos continuar lendo? Verso 2. Eu estou com o microfone, eu vou ler então, tá? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os animais, né? E os seus pés como de urso, a sua boca como de leão. E o dragão, Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Satanás pegou o seu poder, o poder de, basicamente, enganar, porque esse é o grande poder que ele tem, e entregou a besta a esse império mundial. Repara que o animal ele tem várias partes, mas a boca é de leão. As palavras que o império fala, quem é que é o leão? Quem é o leão? Jesus é o leão, não é? Então, toda a estratégia satânica é uma paródia, uma cópia de Jesus. Toda. A besta é o filho do dragão. A besta é o filho do dragão. Como Jesus é o filho de Deus. Quem fala como o leão? Jesus. A besta também fala. Ela copia o poder. E à medida que a gente for avançando nos versos, a gente vai ver que a cópia é descarada. Copia a voz de Deus. Copia a voz de uma autoridade soberana. Copia a voz de alguém que tem poder sobre as coisas. Só um é poderoso sobre tudo. Amém. Que é Deus. Mas Satanás tem poder para copiar isso. Ele não tem o poder, mas ele tem poder de fazer um teatro. De mentir. E de mentir, de enganar. Enganar, é o poder dele enganar. Faz isso direto. Mentir. Como ele faz direto. Em escala pequena, vai ser escala global range. Vai ser uma escala mundial. De uma vez só. Mas ele já faz em escala mundial. Claro que ele já faz, mas ele faz particularizadamente. Vai ser algo político, religioso, tudo ao mesmo tempo. Amém? Então, o somatório de todos os impérios falando uma coisa só. Como está sendo agora. Todo mundo falando uma coisa só. Eu não estou dizendo que o que está sendo falado agora é errado. Eu só estou dizendo que é uma coisa só. Beleza? Mas falando as palavras de quem? Do dragão. Esse império fala as palavras do dragão. Vamos para o verso 3. Apocalipse 13, 3. Também vi uma de suas cabeças. Então, um desses grandes centros de poder. Como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Olha a cópia. Morre e milagrosamente ressuscita. E cura todos os enfermos. E todo mundo fica maravilhado. E segue a besta. E segue as diretrizes do império. As diretrizes desse domínio. Uma paródia de Jesus. Uma cópia de Jesus. O Filho de Deus que foi morto e foi curado da morte. Mas lembre-se, é tudo um teatro. É tudo uma mentira. Não tem ferida mortal nenhuma.
nem cura. João diz, como se fosse uma ferida mortal. Não é uma ferida mortal. É só mais um engano. Ah, que tipo de ferida é essa? Não sei. Um colapso financeiro, não sei, uma pandemia, não sei. Outra pandemia, porque já estão falando na segunda onda. Não sei. E por um passe de mágica vem uma solução. Imagina alguém vir com uma solução agora para esse negócio. Todo mundo segue. É óbvio. Vou dar um exemplo de solução. Solução, agora a gente vai ficar todo mundo em casa, então tem que acabar todas as aglomerações. No nosso caso aqui, se pegarem uma panorâmica assim... Começa pelo pastor, vai todo mundo. E logo eu que estou aqui hoje, né? Se me perguntar, eu tipo, não conheço. Eu te salvo, mozinho. Então, no final do verso 3, toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão. Toda a terra se maravilhou seguindo esse império, mas adoraram quem, na verdade? Satanás. Porque é o que ele quer desde o início. Jesus estava lá no deserto, Satanás chegou, chutando pedrinha, falou, e aí, tá com fome? Jesus falou, não, claro que tô, pô. Tá vendo essas pedras? Parece uma broa de coco, só transformar. Qual foi o último? Qual foi a última cartada de Satanás? Porque a primeira e a segunda são cartadas assim, para ele demonstrar o poder. A terceira ele já escracha, ele já abre o jogo. A primeira, transforma a pedra em pão. A segunda, se joga do pináculo do templo. A terceira é, meu irmão, vamos falar sério aqui, o que você quer? Você não quer dominar o mundo todo? Então eu te dou. Prostra, tá vendo esses reinos? São meus, prostra que eu te dou. Pensa bem, tentação é algo que tenta. Ó, que óbvio. Se isso era uma tentação para Jesus, o que Jesus queria? O mundo. Porque é dele. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, Deus entregou para ele os domínios do mundo. Satanás falou, não precisa passar por esse processo doloroso que o seu amado Pai quer fazer você passar. Dá uma prostradinha aqui, que vai estar tudo na tua mão. Se você me adorar, qual é a intenção do dragão desde o início? Que o mundo o adore. Quando as pessoas se maravilharem e forem atrás da besta, é a ele que vão adorar, ao dragão. E adoraram o dragão porque deu a besta a sua autoridade, e adoraram a besta também, dizendo, quem é semelhante à besta? São as mesmas palavras para o Senhor. Não tem palavras no Antigo Testamento? Quem é semelhante a ti, Senhor? São as mesmas palavras. Quem poderá batalhar contra ela? Vários textos no Antigo Testamento são assim. Quem poderá batalhar contra ti, Senhor dos exércitos? São as mesmas palavras. Tá dando para pegar? Até aí todo mundo vive tranquilo? Vivo sim, pastor falou. Parece muito estranho para os nossos ouvidos uma adoração a um líder político. Negócio assim, político e adoração, coisa que não combinam, né? Mas assim, pô, adorar político, pelo amor de Deus. O pessoal só taca pedra em político. Mas, imagina alguém, ou uma nação, ou uma ideia, que dê solução para um problema da humanidade, entendeu? As pessoas adoram, cara. Adoram um músico, um ídolo, um Zé Mané, um DJ.
um guitarrista, sei lá, um jogador de futebol, não vai adorar um cara que tem a solução para os problemas da humanidade? Adora! Cloroquina. Cloroquina. Muita gente adora. Ivermectina. Alguém que venha nesse poder de engano, não é... Satanás, ele tem os seus servos. É uma escala militar lá, que eu não sei bem como funciona, mas tem uma escala militar dentro dos demônios. Tem uma escala angelical, tem uma esfera de poder, vários textos dizem isso. Nesse caso aqui, é o próprio Satanás que vai estar atuando, ele, sem intermediários, através da besta. Não é brincadeira, vai dar para enganar todo mundo. Claro, óbvio. Então é estranho a gente pensar numa adoração a um líder político, mas não pensa em adoração só de você se prostrar e acender uma vela. Adoração é você entregar todas as suas esperanças a alguém. Todas as suas expectativas na mão de alguém. Na mão de alguém que pode solucionar a sua vida. Amém? Amém. Verso 5 diz o seguinte: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Esse foi dada autoridade aparece várias vezes nesses versos, em Apocalipse em vários outros momentos. Foi dada uma voz passiva, foi dado a alguém. Quem deu? Deus. Foi dada autoridade, foi dado por quem? Pelo único que tem. Deus tem autoridade e entregou. Por esse tempo, por esses 42 meses. Outros números que tem em Apocalipse, que são igual a 42 meses. 1260 dias. 3 anos e meio. Tempos, tempo e metade de um tempo. É um período de tempo que eu não vou explicar agora. E dentro desse período de tempo, por 1 hora. Então, 1 hora, dentro de 1260 dias, vai ser dado por um período curto de tempo o poder da besta de guerrear contra os santos e vencê-los. 3 coisas que foram dadas à besta: blasfemar, vencer os santos, como eu falei, e controlar as nações, levando-os a adorar a besta. Verso 6 diz: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Algumas Bíblias não têm esse e dos que habitam no céu. É blasfemar contra Deus, o seu nome e o seu tabernáculo, vírgula, os que habitam no céu. Seria uma explicação do que é tabernáculo. O que é o tabernáculo de Deus? Nós. Aleluia. Nós. Aleluia. Porque Deus não mora aqui nesse telhado, nem lá em cima. Ele mora aqui. Ele mora aí. Então, a besta foi dada uma autoridade para blasfemar, para guerrear, para maldizer, para mentir, para enganar a respeito de nós, dos santos, para guerrear com palavras contra nós. Está incomodando hoje, hein? Qual o alvo principal da besta e do dragão? Deus. É óbvio. Qual é o correlato? Qual é o... Pô, decida aí. Vou falar com o microfone, se faltar luz eu vou continuar com o microfone na mão.
Isso é a carne e o espírito. Satanás nem sabe o que é a corporalidade, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é ser humano. O ódio de Satanás não é um ódio humano como o nosso. A raiva dele humana, aquela coisa emocional, não é isso. Satanás tem um ódio contra Deus porque, desde o início, qual foi o pecado dele? Serei semelhante ao Altíssimo. Foi esse o pecado dele. Então o alvo dele é: eu vou ser igual a Deus. Está lá em Isaías e em Ezequiel. E aí Deus falou: não vai não. Tchau. Pega as suas coisas. Ele pegou as suas coisas, as coisas dele, e convenceu 1/3, é o que a gente acha, dos anjos, porque não é claro o texto. Está lá em Apocalipse, arrastou 1/3 das estrelas com ele. As estrelas são outra palavra para anjos na Bíblia. Com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas. Então ele não era bobo. Então 33% dos anjos falaram assim: vou com esse cara aqui. É bastante gente. O ódio de Satanás é contra Deus e contra quem está com Deus, é óbvio. Ele não pode ferir a Deus diretamente, mas ele pode ferir a nós. Ele não poderia ferir a Deus, mas ele poderia ferir Jesus. E ele fez. Aliás, ele usou tudo que ele tinha para isso. Ele usou poder religioso, que é a besta que emerge da terra, que a gente não vai ver. E ele usou o poder político, Roma. Jesus não morreu apedrejado. Em Israel, ninguém morria crucificado. A morte, lá na lei, quando alguém infringia a lei, era por apedrejamento. Mas os judeus perderam o direito de fazer isso. Ou faziam em ocasiões muito específicas. Precisava de uma ajuda do Estado para matar Jesus. E aí, o Estado estava na mão de quem? Na mão do dragão. Na mão do dragão. Poder político, a gente está tão acostumado em ter essas esferas separadas, política, religião, que a gente acha que essas coisas nunca se misturaram. Elas já se misturaram e muito. E aliás, a ideia de separar foi uma ideia de crente, inclusive. Um dia essas coisas vão se juntar de novo, de uma maneira explícita, porque já há junções, mas de uma maneira explícita, e nas mãos do dragão. E, mais uma vez, vão matar Jesus. Ah, mas isso sempre aconteceu, desde o início? Sim, sempre aconteceu. Apocalipse acontece em todas as eras da história. Mas em algum momento, no momento M, nos últimos dos últimos dias, isso vai acontecer de maneira explícita, escancarada, direta, mundial, global. É assim que vai acontecer. E nós somos o tabernáculo de Deus, e contra quem Satanás blasfema. E que vai acontecer isso para quem quiser ver. Verso 7. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade. Quem deu? Se fosse o dragão, falaria. Não, Deus deu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todo povo, tribo, língua e nação. Mais uma vez, não necessariamente precisa ser literal, porque há várias partes na Bíblia que falam sobre povo, língua e nação, mas que não quer dizer a totalidade dos seres humanos do mundo, mas quer dizer um domínio muito grande em escala mundial. Estou terminando. A vitória que a besta tem sobre os santos é de 1 hora. É um pouco de tempo. Repete A vitória que os santos sofrem
pela besta é uma vitória de 1 hora. Qual é a alusão que a gente tem para entender esse tempo curto? Jesus foi vencido também. Ou não? Sim. Ele foi vencido. Sim. Quando ele morreu, foi festa no inferno. Porque, caramba, a gente conseguiu matar. Por pouco tempo, mas tempo. Mas qual era a profecia lá de Gênesis? Descendente da mulher vai pisar na cabeça da serpente e a serpente vai morder o calcanhar do descendente. É uma dupla morte. O descendente toma uma picada de serpente. Picada de serpente é mortal. Não é mortal hoje porque tem remédio. Na época não tinha. E ao mesmo tempo em que Satanás pica o calcanhar de Jesus, ele esmaga a sua cabeça. O que Satanás não contava era com a ressurreição dele. Era com a ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Porque isso não estava explícito. Deus não tinha contado essa parte. Tanto que no Antigo Testamento, Satanás tentou exterminar o povo de Só Israel. fala da morte, né? Só fala da morte. Impressionante, aleluia. Satanás tentou Adão, conseguiu. De Adão veio os descendentes. Sem, Cã e Jafé. Aí os descendentes quase tudo deu ruim, mas um não deu, sem. Aí foi indo. Satanás foi tentando matar os descendentes puros dele. Aí veio Noé. Derrubou a humanidade. Noé, Abraão. Tentou matar Abraão e o povo de Abraão de tudo quanto foi jeito. Israel, a família aqui. E tentou de todas as maneiras, várias coalizões de nações para tentar destruir Israel. Teve um momento que Deus falou, é de Davi. Aí Satanás falou, já não preciso me ocupar do resto, é só matar o descendente de Davi. Teve momentos no Antigo Testamento que sobrava um garoto. Teve um que o sacerdote... Tá difícil. Glória a Deus. Amém. Teve um que o sacerdote escondeu o moleque para não matarem. Para vir Jesus da descendência de Davi. E aí veio Jesus. E quando Jesus veio, matou ele. Mas Deus não tinha contado a história inteira e Jesus ressuscitou. Nesse caso de Apocalipse, a história já está contada. Mas você acha que ele está aí para isso? Ele quer que o mar pegue fogo para ele comer peixe frito. Ele já sabe, até porque a condenação já está certa. A sentença já foi dada, só não executou ainda. A sentença já foi dada contra Satanás. A atuação de Satanás era muito jurídica no Antigo Testamento. Ele acusava, eu já preguei sobre isso, ele acusava diante de Deus os santos. Depois que ele foi condenado, acabou essa atuação jurídica. Agora é só maloqueiro mesmo. Tocar o terror. Roubar, matar e destruir. Não tem mais argumentação, não tem mais argumentação diante de Deus. Acabou isso. Isso é o que ele fez com Jó, lembra? Que ele vinha lá com Jó, falou assim, viu seu servo Jó? Viu meu servo Jó, Satanás? Vi também, né? Pô, tu esse mole todo que você dá para ele. Acabou essa atuação. Porque ele já foi condenado. O que ele tinha de trunfo, que era o pecado, acabou. Jesus pagou o pecado, ressuscitou, já era. Por isso que a gente está aqui. Amém? Então qual é a atuação agora? A atuação agora é roubar, matar e destruir. Não tem mais argumentação, não tem mais papo, não tem mais conversa, não tem mais nada disso. Com Deus não tem. Com ele a gente tem conversa, ele tenta papear e tal, mas é sempre para roubar, matar e destruir. Mas com Deus acabou a conversa. Ele perdeu a legitimidade. Jesus ressuscitou e por 1 hora, no caso de Jesus, literalmente por 3 dias, Jesus ficou morto. E Satanás tinha a certeza que ele tinha vencido. A gente vai encerrar. A gente vai encerrar a live do Instagram. Pode começar aí.
razão do cativeiro era que eles eram infiéis. Em Jeremias 15:2 diz o seguinte: os destinados à morte, para a morte. Os destinados à espada, para a espada. Os destinados à fome, para a fome. Os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Mas, no caso de Apocalipse, os que vão para o cativeiro e para a morte é porque são fiéis, não infiéis. Amém. Diferente do povo judeu duro de coração, os santos de Deus vão para a morte pelas razões certas. Os santos de Deus vão porque são fiéis, não porque são infiéis. Não é uma morte de punição, é uma morte que glorifica a Deus, como a morte do nosso Senhor glorificou a Deus. Eu sei que essa pregação não tem o menor ibope e eu não estou nem aí. Porque se eu não pregar, o problema vai ser meu. Agora o problema é nosso. Jeremias incentivava o povo a trabalhar em Babilônia. Fala, olha só, vai vir um governador aí de Babilônia, é melhor se render, hein? Porque vocês vão tentar de tudo e vai dar em água, hein? Aí os governantes já falaram assim, pô, meu irmão, tem que matar esse cara. Imagina, tinha Brasil entra em guerra, sei lá. Não, Argentina não, que não dá nem... Estados Unidos. Não, também não, porque é muito melhor que a gente. Sei lá, Chile. Aí, o Brasil vai entrar em guerra com o Chile. Aí chega alguém aqui, sei lá, um capitão, fala assim, ó, melhor se render logo, cara. Sabe falar espanhol? Pô, então aprende. Imagina, o cara chegar assim e falar assim, pô, qual é desse cara? Traidor, pô. Esse cara tá... Isso tira a moral do soldado. O soldado é, vamos lá, meu irmão, vamos matar, arrancar a cabeça e tal. O cara fala assim, não, melhor aprender espanhol, porque agora, escola no Brasil aqui, tudo chileno. Era isso que Jeremias falava. Ele falou assim, olha só, sabe falar a língua dos caldeus? Bom aprender, hein? Porque não vai dar, não. Aí, bota Jeremias no cárcere. Joga ele na cisterna. Prende ele. Aí, acabava o tempo de prisão, ele saía. Tem alguma coisa a dizer? Ele, tenho. Vai ser tudo do jeito que eu falei mesmo. Eu ficava 15 dias preso, não, é 3 anos. Os monstros da fé. Qual é a mensagem em Apocalipse? Saia de Babilônia. É o oposto. Sai de lá, você não é de lá. Babilônia não é um lugar físico. Babilônia está aqui. Babilônia é a proposta de prazer do mundo. Sai de lá, você não é de Babilônia, você não é daqui. E é na sua fidelidade, Babilônia vai te matar. Mas fica tranquilo. Eu venci o mundo e venci a morte. Amém. E para terminar, em Apocalipse 2:10 diz o seguinte. A igreja de Esmirna, Jesus fala para essa igreja. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Parece até, se eu fosse assim, aconselhar Jesus de falar, eu ia falar para ele, cara, não faz sentido o que você está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Ah, então tá, então pode falar. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Poxa, agora eu estou tranquilo. Tipo, Jesus está falando assim, não tenha medo, fica tranquilo. Alguns vão ser presos, outros vão ser mortos, mas eu vou te dar a coroa da vida. Amém. Sei lá porque Deus mandou pregar esse negócio. Seja lá como for, essa pregação hoje não é algo tão etéreo assim. Pelo tempo que a gente está vivendo. Eu não sei se isso vai mudar, se não vai. Seja lá como for, está escrito. Bem-aventurado quem ouve, quem lê e quem guarda. Amém. Amém. Amém.
coisa para a igreja? Há uns 20 dias, mais ou menos atrás, os pastores se reuniram, o pastor Sandro, eu, Gido, o Gustavo, junto com líderes, foi uma reunião só de homens. Quem está me ouvindo? Porque eu não quis trazer as mulheres a esse confronto, porque as mulheres sempre têm uma visão da vida mais subjetiva. E isso é bênção. Graças a Deus que as mulheres são assim. Senão o mundo seria horrível. Amém, amados? Amém. Que bom que as mulheres são assim. Opa, Eita, 2 pontos. vantagem só. Então. Amém. Ainda tá bambeado. Então, eu preciso colocar uma coisa para vocês, que é o seguinte. De lá para cá, nós nos propusemos a estudar mais o Apocalipse. Eu estou estudando mais. Porque Deus tem me mostrado o mundo tal como ele está. E os sinais estão muito fortes. Não são aqueles sinais, Jesus fala das dores, do princípio das dores. Quem está me ouvindo? Amém. No princípio das dores haveria guerra, os rumores de guerra e tal. Isso, ele diz, são o princípio das dores. Ele está comparando com as dores de parto. Então, as dores de parto, as mulheres que já tiveram filhos aqui, sabem que a mulher tem uma dor. No início, a dor daqui leva não sei quanto tempo, 2 horas e tal, tem mais uma vez. Depois esse tempo vai encurtando, até que ela começa a ter seguidas dores, né? As dores das contrações. Então Jesus compara com isso. Então esses sinais têm se tornado muito reais. E nós estamos sujeitos à distração. Quem está me ouvindo? Amém. A futilidade. Todos nós estamos sujeitos à futilidade. A ficarmos preocupados em pagar as contas, em ganhar dinheiro e com as coisas do nosso dia a dia. E essas coisas estão acontecendo e a gente não vê. Mas, pela ação do Espírito Santo, Deus está mostrando a essa igreja. Amém. E a palavra trazida hoje pelo pastor Gustavo foi uma palavra muito séria, que serve para cada um de nós, inclusive para mim. Eu quero que os irmãos se apliquem a uma visão espiritual de tudo que está acontecendo. Ou seja, aquilo que para muitos é meramente político. Eu tive essa semana com... Eu tenho conversado com vários pastores. O pastor Fábio Damasceno me falou algo sem combinar com o Gustavo, praticamente a pregação de hoje. Ele não sabe disso. Eu e o Fábio só. Eu e o Fábio saímos para comer numa churrascaria e terminamos comendo um sanduíche na Glamour. Dentro do carro. Dentro do carro. Porque eles não admitiram que a gente tomasse refrigerante lá. O começo do sanduíche. Comemos dentro do carro. E a gente viu que era profético que a gente estava vivendo. E ele me falou uma coisa. Antes do fim, antes da igreja cair, ele em oração disse que a igreja terá um tempo de triunfo, onde nós ocuparemos os 7 montes. Ele disse o monte da ciência. Ele foi falando, ciência, filosofia, os governos, que nós estaríamos em vários lugares antes que a igreja fosse derrotada. Abatida. Então a igreja iria a um ponto e depois seria derrotada. E depois, quando viesse a derrota, viria a perseguição. O que eu estou falando, o que nós estamos falando melhor, o que Deus está falando nesse lugar, não está para acontecer daqui a 100 anos, amém, irmãos? Quem está me ouvindo? Amém. E não é motivo de temor no sentido de apavoramento. É sentido de temor no que diz respeito de confiança em Deus. Amém. Quem está me ouvindo? Amém. Quando você vê o apóstolo Paulo falar na 2ª epístola a Timóteo, ele está dizendo lá o que? Ele está dizendo, graças a Deus o Senhor me livrou da boca do leão. Ele estava glorificando a Deus, ele estava grato a Deus, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele não ia morrer na boca do leão. Do tipo assim, Deus está sendo comigo até no momento da minha morte.
Graças a Deus, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Em outras palavras, aqui dentro não foi tocado. Amém. Amém? O tabernáculo foi guardado. O tabernáculo foi guardado. Então que a gente tome essas palavras de hoje, não para a gente sair daqui apavorado, ai meu Deus, não. O Senhor está nos guardando. A nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança não está na besta. Que a besta se levante, que a besta governe todo mundo, que todo mundo, vamos colocar nos termos, né? Bata a cabeça para a besta. Nós não. Nós guardamos a nossa confiança no Senhor. Amém, amados? Amém. As coisas vão vir por aí e o Senhor há de nos guardar daqui até o final. Tem coisas que o Gustavo falou, que ele disse: a uns a morte, outros a prisão, e outros não passarão nem pela morte nem pela prisão, mas o Senhor estará conosco. Amém. Amém, amados? Eu me lembrei agora do pessoal fala do Covid, né? Quando o pessoal dizia assim, 70% do povo vai pegar o Covid. Aleluia, eu estou nos 30%. 30%. Quem está me ouvindo? Amém. Então, da mesma maneira, o Senhor há de nos guardar no meio de toda essa tribulação. O Senhor estará conosco. Em nenhum momento Ele nos abandonará. Amém. Quem está me ouvindo? Amém. Quem está me ouvindo? Diga glória a Deus. Em nenhum momento Ele nos abandonará. Nenhum momento. Até porque Ele habita em nós. Satanás vai se levantar contra os santos, vai vencer, que vença a igreja do ponto de vista institucional, não roubará a nossa fé. O Senhor estará conosco até o final. Amém. Concorda, Gustavo? Amém, amados? Ele não nos abandonará em momento nenhum. Nós que temos o Senhor e guardamos o Senhor, Ele estará conosco em todo esse tempo de tribulação. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns irmãos falam de arrebatamento. Pastor Fábio Damasceno disse, em qualquer momento, arrebatamento. Amém? Amém. Honestamente. Aleluia. Aleluia. Honestamente, a respeito do arrebatamento, já estudei um bocado de escatologia. Eu gosto do Gustavo, que ele estuda essas coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza sobre o arrebatamento. Sabe o quê? Não sei. Mas se tiver, eu quero estar nele. Amém? E se não tiver, eu quero vencer até o final. Se não houver arrebatamento, amém, Jesus? Não quero. Quero estar com você. E se tiver arrebatamento, amém, vou estar nesse trem. Espada e bora pra Simplesmente luta. não sabemos, mas sabemos. E a gente vai até estudar mais sobre isso, e ler. Mas sabemos que o Senhor estará conosco em cada momento. Amém? Amém. Amém? Amém. Agora podemos ir para casa e dormir tranquilos. Sem cavalo mais tarde. A coroa. Que a palavra de hoje nos leve a um tempo de mais oração. Amém. Amém? Amém. Mais adoração. Fala comigo, igreja, mais adoração. Mais adoração. Ao único que é digno, fala, ao único que é digno de todo louvor, toda honra. Igreja, eu quero ver você falar toda honra, toda adoração, de todo o nosso coração, por toda a nossa vida, ao Cordeiro que morreu e ressuscitou para nos dar vida. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor.